Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Dando continuidade ao projeto Video English Class, hoje será a aula de número 4. Lembrando que já apresentamos 3 aulas anteriores, onde a nível de tempo verbal apresentamos o Simple Present Tense, o Present Continuous Tense, a questão dos indefinite pronouns e hoje entrando no Simple Past Tense, dando continuidade à questão dos tempos verbais, tá? Se vocês observarem na descrição do vídeo, tem um link para os vídeos anteriores, tá? Lembrando que esse vídeo que eu apresento, ele resume em termos de 90% o conteúdo de aula que eu normalmente ministro, para que vocês possam tomar conhecimento de como são os módulos que eu apresento para o nível de iniciantes, né? Existe também um link para uma postagem que eu fiz abordando todos os módulos que eu uso com um roteiro de aula para o nível de iniciante. Então, se tiverem interesse em conhecer como são as minhas aulas, em que se baseia e quais os módulos que eu sigo do nível, é só dar uma olhada também lá no link que está na parte de descrição do vídeo. Bom, vamos começar. Parte de indexação. O que será abordado nessa videoaula? A definição do Simple Past Tense, as regras de uso, aplicando-se aos verbos regulares e irregulares, as regras de uso para as frases afirmativas, para as frases negativas, a regra de uso para as frases interrogativas, a lista de verbos irregulares, lista de verbos irregulares que não alteram a grafia. Isso é um ponto também bastante interessante na questão do Simple Past. A lista de expressões que nos remetem a tempo passado. O famoso nosso verbo to be, o famoso e velho conhecido verbo to be, que também é um verbo irregular, como ele é utilizado no Simple Past. E uns exemplos de exercícios de aula que normalmente eu ministro para fazer com que o aluno desenvolva a parte de vocabulário, a parte de conversação. E para aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Alexandre Guedes. Vamos então ao conteúdo da aula. Definição do Simple Past Tense. Ele é utilizado para expressar ações que iniciaram e terminaram no passado, ou seja, é uma ação que aconteceu em um tempo determinado no passado e que não são ações temporárias e que nem expressam hábitos ou frequência, como é o caso do Simple Present Tense. Tá? São ações específicas de tempo ocorrido no passado. Essas ações não podem ser mudadas, elas são imutáveis, ou seja, aconteceram, não tem como mais você voltar atrás e refazer a ação. No Simple Past Tense, nós sempre sabemos quando a ação ocorreu, devido às expressões de tempo de passado que são praticamente de uso obrigatório em toda a frase para que seja determinado o tempo em que a ação ocorreu. Há uma diferenciação entre 2 tipos de verbos, os verbos irregulares e os verbos regulares. Os verbos regulares são verbos que mantêm sua forma original, sofrendo apenas algumas alterações. Hoje, dentro do inglês, por estatística, há em torno de 60 a 100 mil verbos identificados, catalogados. E na conjugação desses verbos, nas frases afirmativas, basta acrescentar o ed no final, sem a partícula tu que identifica o infinitivo do verbo. Porém, nos casos em que o verbo já termine com a letra E, apenas acrescentamos a letra D, como por exemplo, she danced ballet yesterday. Veja que no caso o verbo já termina com o verbo é o to dance, já termina com a letra E, a gente apenas acrescenta a letra D e identifica o tempo em que a ação ocorreu no passado, yesterday. Os verbos irregulares são aqueles que não seguem uma regra fixa para sua forma no passado.
Ou seja, diferentemente dos verbos regulares, que simplesmente adicionamos o ed no final, os verbos irregulares podem sofrer mudanças ou até mesmo não mudar. Eles permanecem a grafia na mesma, não mudam nas frases afirmativas. E existem padrões que ajudam na memorização, mas o ideal é que a gente pratique bastante para se familiarizar com cada um deles. Porque não adianta nada você apenas memorizar, né, se você não pratica. E aquela coisa que a gente sempre fala, pensar sempre em inglês. Evitar sempre fazer a formação da frase para versar para o inglês. No caso dos verbos irregulares, do total estatístico que a gente falou dos verbos regulares, que varia de 60 a 100 mil verbos, apenas 200 são irregulares. Reduz bastante, né? Torna mais fácil a identificação e conhecê-los basicamente de forma automática. Como, por exemplo, na frase na afirmativa, We saw a beautiful sunset last week. O que significa que o verbo to see, no passado, é um verbo irregular. Ele varia a forma dele para a grafia para saw. We saw a beautiful sunset last week. Regras de uso do simple past tense. Quando o verbo, a ação no caso, né, termina em consoante, vogal, consoante, o famoso CVC, normalmente nós dobramos a última consoante antes de acrescentar o ED. Mas uma regra importante, essa dobra de última letra só vai ocorrer se a última sílaba que contém a consoante for a sílaba tônica, tá? Como, por exemplo, The rain stopped a few minutes ago. O verbo to stop termina em CVC, T-O-P. A gente dobra a letra P e acrescenta o ED no final, no caso dele ser um verbo regular. Quando o verbo ação termina em letra Y, precedido por uma vogal, não precisamos remover a letra Y. Apenas acrescentamos a letra ED no caso das frases afirmativas, tá? Como no caso do verbo play, fica played. Porém, quando a letra Y for precedida de uma consoante, retiraremos a letra Y e acrescentamos a letra IED, como no caso do verbo study. Fica studied. Ok? Tiramos a letra Y e acrescentamos IED. As regras citadas acima são apenas para as frases na afirmativa, como eu falei ainda há pouco. Ok? Já nas frases negativas e interrogativas, o verbo não fica conjugado no passado, ele retorna para sua forma de infinitivo. Vocês vão de lembrar que dentro do Simple Present Tense, fazendo uma volta aqui às aulas passadas, nas frases negativas e interrogativas, de acordo com o pronome pessoal he, she, it, we, you e they, nós temos os auxiliares do e does. Do para I, you, we e they, e he, she e does para he, she e it. No caso do Simple Past Tense, nas frases negativas e interrogativas, nós temos apenas um único auxiliar para todo e qualquer personal pronoun ou sujeito da frase. Então vamos verificar a regra de uso para as frases negativas. Para determinadas situações nas quais temos que citar uma frase negativa, temos que aplicar um auxiliar, como eu falei, que nada interferirá na frase, pelo fato do auxiliar não ter uma tradução. Ele é apenas uma partícula que é utilizado para jogar a frase para negativa ou para interrogativa. No caso da negativa, a gente acrescenta o not e fica did not ou didn't. E ele é utilizado para qualquer pronome pessoal, como eu falei. I, you, he, she, it, we, you e they. Porém, quando utilizamos o did, not ou didn't, né, o verbo principal volta para sua forma de infinitivo. E a posição desse auxiliar será sempre entre o sujeito e o verbo principal. Isso é um detalhe importante. Como, por exemplo,
They didn't wake up at 6 o'clock yesterday. John didn't study English last month. Veja que a gente sempre enfatiza o tempo em que a ação ocorreu no passado. E o verbo fica na sua forma de infinitivo quando a gente utiliza a partícula, o auxiliar did mais o not. She didn't wash the dishes last night after dinner. São exemplos de frases na negativa. As regras de uso para interrogativas são as mesmas da negativa, ou seja, continuamos utilizando o did para todos os personal pronouns, I, you, he, she, it, we, you e they. Porém, quando a gente usa a frase na interrogativa, o did passa para o início da frase, para o início da pergunta, antes do sujeito ou do pronome pessoal. Da mesma forma, fazendo com que o verbo volte para sua forma de infinitivo. No caso da resposta, o aluno há dois tipos de respostas: as short answers e as complete answers. Se caso o aluno citar o verbo, todo o restante da frase inicial tem que ser aplicado. Caso contrário, ele aplica a short answer. Como, por exemplo, na pergunta: Did Sarah study English at CCAA? Yes, she did. Isso é uma short answer. Agora, Did John do the homework past night? No, he didn't. Note que é uma dúvida muito comum nos alunos confundir o auxiliar did com o verbo to do. Nesse caso, o verbo to do é um verbo irregular, tá? Que no passado é did. Então, se essa frase fosse na afirmativa, a gente teria John did the homework past night. Como a gente está na interrogativa, a gente usa o did no início da frase e o verbo volta para a forma de infinitivo no caso do, ficando Did John do the homework past night? No, he didn't. E aí, quando a gente tem as complete answers, como eu falei, Did they drive to work last Monday? No, they drove to work last Friday. Veja que na resposta foi utilizado o verbo. Então, quando é utilizado o verbo, toda a ação tem que ser completada para que a frase tenha sentido. Essa é a lista de verbos irregulares, tá? Como, por exemplo, claro, não vou citar todos eles aqui, é apenas uma tabelinha que eu montei, dando exemplo de alguns verbos irregulares que mudam sua grafia de acordo com a forma no passado. Então, você tem uma coluna com o verbo no infinitivo, como no caso do verbo go. No simple past ele passa para o went e a tradução significa ir, para facilitar um pouquinho o entendimento, a compreensão de vocês ou o aprimoramento do nível de conhecimento de cada um de vocês. Alguns exemplos: She wrote a letter to her friend last week. Frase na afirmativa. Verbo to write, no passado, wrote. They drank coffee in the morning yesterday. O verbo é to drink. O passado, drank. They drank coffee in the morning yesterday. We found a great restaurant downtown past month. O verbo é to find. O passado, found. We found a great restaurant downtown past month. E no caso dos verbos irregulares, que mantém a sua mesma forma tanto no infinitivo quanto no simple past. O que pode acontecer é o caso de haver mudança de pronúncia, tá? Então esses verbos, eles não apenas mudam de forma, um ou outro pode variar a pronúncia, como é o caso do verbo read. To read no infinitivo fica read no simple past. E exemplo de alguns outros. Mais uma vez eu coloco a tabelinha aqui para caso seja o conhecimento de vocês ou aprimorar o nível de conhecimento. E aqui a gente usa as expressões que são utilizadas para expressar um tempo no passado. Existem outras, tá? Essa eu coloquei apenas algumas, em que é obrigatório que a gente use na frase para expressar o tempo em que a ação ocorreu.
Então, no caso do past tense, a gente tem yesterday, 2 weeks ago, last week, last month, last year, 5 days ago, 3 years ago, last Friday, past summer, past month, e por aí vai. Agora vamos verificar o uso do verbo to be no passado, no simple past. Como eu falei, ele é um verbo irregular. No passado simples, o verbo to be assume duas formas, was e were. Was nós usamos com os pronomes pessoais I, he, she e it. O were é usado com you, we e they. Então a gente tem alguns exemplos de frases na afirmativa. I was at the park yesterday. Exemplo de frases na negativa. Wasn't ou weren't. You weren't late for the meeting past morning. Exemplo de frases na interrogativa. Invertemos a posição do was e do were. Were you at the party last Saturday? Veja, pessoal, que é uma dúvida comum também entre os alunos perguntarem: e o did? Não é passado? Na negativa e na interrogativa não uso did. No caso do verbo to be, não há ao uso do auxiliar did. Apenas invertemos a posição, acrescentamos a partícula not, no caso do was e do were, para as frases negativas, e alteramos a posição do was e do were para o início da frase de acordo com o pronome pessoal. Ok? E esse aqui é um tipo de exercício que eu uso para os alunos para desenvolver a fala, para desenvolver a conversação. Eu publico uma foto, uma ou outras, ou duas ou três, enfim, eu crio uma situação e peço para que eles façam uma descrição dessa foto, utilizando, no caso, frases na negativa, na interrogativa, na afirmativa, criando uma pequena historinha baseada no que eles estão vendo. É um tipo de exercício que eu uso no final de cada módulo para desenvolver a conversação, aprimorar a fala. Bom, gente, isso aí foi a apresentação de hoje sobre o Simple Past Tense. Espero que não tenha sido corrido demais. Agradeço mais uma vez aí a atenção de todos. Obrigado por estar comigo aqui em mais essa oportunidade. Espero vê-los aí nas próximas edições. Há muito mais conteúdo por vir. Caso vocês tenham gostado, caso tenha sido de valia, aqui é um link para vocês se inscreverem no canal e darem a sua curtida, evidentemente no vídeo. É muito importante, além de curtir, se inscrever e deixar comentários, tá? Lá no canal do YouTube. E aqui, caso vocês tenham interesse em me consultar para questionar algum tipo para me fazer algum tipo de questionamento baseado no programa de aula, no programa de curso que eu sigo para alunos, está aqui o e-mail para me contactar, ok? E no caso para quem queira saber um pouco mais sobre quem é o Alexandre Guedes, tem o link aqui no LinkedIn, tá bom? No mais, muito obrigado, até a próxima, um forte abraço a todos.